Voltando novamente, pessoal. A internet tá péssima. A internet tá péssima. Mais uma vez caiu. Peço desculpa a todos. O Elber estava conversando, falando sobre o que é o BPC, né? Quem tem direito, quais são as pessoas, qual o perfil da pessoa que tem direito a requerer esse benefício. Ai, Jesus. Vamos. Olha eu de volta. Tá péssima essa internet hoje. A gente não tem problema. Da minha parte, até às 9 horas eu estou aqui à inteira disposição de vocês. E se a internet definitivamente não colaborar, Gileuza, não fica preocupada com isso, não. Eu me coloco aqui à sua inteira disposição para em outro momento estar aqui com você. Pode ficar tranquila, porque a gente fica chato mesmo quando a gente monta uma live para acontecer e a bendita internet não ajuda. É chato. Agradeço, agradeço. Tava tão bom, tava tão empolgada aí de repente, mas isso acontece, né? Imprevistos acontecem. Então, gostaria que você continuasse, concluísse, por Isso favor. acontece com todo mundo, pode ficar tranquilo. Então, eu estava falando justamente sobre o público, né? Público do BPC, constituído pela pessoa com deficiência e pela pessoa idosa. Nós temos alguns critérios para acesso a esse benefício, tá? Comecemos então pela pessoa com deficiência. Quais são os critérios para a pessoa com deficiência requerer ter direito ao BPC, né? Em primeiro lugar, renda per capita. O BPC é um benefício que tem um caráter seletivo. Vale frisar aqui. Ele tem um caráter seletivo. Presta atenção. Eu sei que tem muita gente aqui que é concurseira, né? Sei que tem muita gente aqui que está, além de já atuar em CRAS, CREAS, mas tem muita gente aqui que se prepara para concurso também. O BPC, ele não tem caráter universal. Ele não é um benefício universal, ele não é para todo mundo. Né? Falei isso aqui ainda há pouco. Para ter acesso ao BPC, a, a rigor e de acordo com o que está na Lei Orgânica da Assistência Social, renda per capita familiar inferior a um quarto do salário mínimo. Está a briga na Justiça para que, lá no Supremo Tribunal Federal, para que essa renda per capita passe a ser metade do salário mínimo, mas ainda não há definição jurídica. Não há definição jurídica ainda quanto a isso. Tá? O Congresso Federal aprovou, mas o governo recorreu na Justiça. Então, o INSS ainda, obviamente, está reconhecendo a renda per capita familiar de um quarto do salário mínimo, inferior a um quarto do salário mínimo. Porém, existe uma legislação deste ano que foi aprovada em função da pandemia do coronavírus, que é a Lei 13.982, de 2 de abril de 2020, que altera provisoriamente, obviamente, tá, esse valor para a renda per capita igual ou inferior a um quarto. Então, o INSS está considerando, em função dessa lei 13.982, renda per capita familiar, aquela igual ou inferior a um quarto do salário mínimo. Antes, a renda per capita familiar tinha que ser inferior a um quarto do salário mínimo. Agora é igual ou inferior a um quarto. Além disso, esse critério é válido tanto para o idoso como para a pessoa com deficiência. Além disso, a pessoa com deficiência precisa apresentar impedimento de longo prazo para ter direito a esse benefício. O que é esse impedimento de longo prazo, Welber? Esse impedimento de longo prazo diz respeito
aquelas deficiências, e a LOAS é bem clara, que em interação com diversas barreiras ambientais obstaculiza a plena participação desse indivíduo em igualdade de condições na sociedade, tá? Então, esses impedimentos, ele deve ter o potencial de perdurar por um período mínimo de 2 anos. Por que 2 anos? Porque a LOAS coloca que esse benefício ele deve ser revisto a cada 2 anos. A revisão do BPC é bienal. Então, veja, eu, INSS, reconheço o direito de uma pessoa com deficiência hoje, entendo que ela apresenta as barreiras necessárias para que o benefício seja concedido, e, em tese, daqui a 2 anos, eu vou reavaliar esse benefício. Quem é que faz essa avaliação de impedimentos e de barreiras no âmbito do INSS? Essa avaliação de impedimentos e de barreiras é feita conjuntamente pela perícia médica e pelo serviço social do INSS. Tá? Na ordem cronológica, é feita pelo serviço social, a primeira avaliação, que é a avaliação social, e em seguida é feita pelo médico perito. A avaliação social dá conta justamente de analisar esses fatores ambientais, tá? Que podem ser oriundos da família, da comunidade, do território onde esse sujeito vive, ou mesmo do acesso, ou mesmo do não acesso às políticas sociais públicas. Todos esses fatores podem gerar um obstáculo, uma barreira social a essa plena participação do indivíduo. Eu friso aqui para vocês que esse modelo de avaliação ele não caiu de paraquedas no INSS. Vale dizer isso aqui, destacar isso aqui para vocês. Esse modelo de avaliação, ele foi uma construção. E aqui eu explicito todos os meus parabéns aos movimentos sociais, às organizações da sociedade civil que milita na defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Foram anos de luta para que isso acontecesse. E esse modelo de avaliação está completamente baseado na CIF, na Classificação Internacional de Funcionalidades, Incapacidades e Saúde. É a CIF que vai estabelecer que a avaliação da pessoa com deficiência deve considerar não apenas os impedimentos de natureza biológica que essa pessoa apresenta, como era feito no passado. Essa avaliação retrógrada, tá? Que era feita injusta, que era feita no passado, que dava conta apenas o indivíduo chegava no INSS, na sala do perito médico, e o perito médico ia analisar a deficiência a partir dos impedimentos biológicos desse indivíduo. Tá? Nada mais injusto do que isso. Dava uma classificação ali com base na CID e pronto, reconhecia ou não reconhecia o benefício. Foi a partir da implantação da CIF no INSS, desse modelo de avaliação baseado na CIF, que essa avaliação passou a ser mais justa. Inclusive, nós, assistentes sociais do INSS, somos extremamente gratos à CIF. Foi a CIF que permitiu que a Previdência realizasse concursos para a nossa área em 2009, em 2016, e espero que dentro em breve tenhamos outro, tá? Tenhamos outro concurso. Enfim, então essa avaliação é feita conjunta entre assistente social e médico perito. Para a pessoa idosa, prestem atenção, para a pessoa idosa, não há, a priori não há participação do assistente social na avaliação social para reconhecimento do direito a esse benefício. Não há. A avaliação para a pessoa idosa, ela é administrativa. O idoso que tem
65 anos ou mais, renda per capita familiar, considerando a Lei 13.982 desse ano, igual ou inferior a um quarto do salário mínimo, ele terá o seu benefício analisado administrativamente, exclusivamente administrativamente. Bateu o critério, o técnico do Seguro Social reconhece o direito, tá? Entretanto, gente, eu falo demais. Vocês podem me interromper. Gileuza, por favor, você é mediadora aqui do horário. Eu sei que o Instagram só nos dá 1 hora para debate, para live, tá? Então você pode me cortar, fique à vontade. Porque se deixar, o Elber fica aqui até meia-noite falando com vocês. Certo? Não, eu só queria que eu vi uma pergunta aqui que uma pessoa fez. Vou até, deixa eu ver aqui, procurar. A pessoa fala assim, Natália, aposentadoria entra no cálculo para renda per capita. Aí eu gostaria que você frisasse essa questão que acrescentou o parágrafo 14, né, a lei 13.982, né, desse ano, que ela acrescentou o parágrafo 14 ao artigo 20, que é justamente vai falar sobre isso. Eu gostaria que você explanasse, por favor. Perfeito, perfeito. Então, respondendo a Nathalie, é Nathalie o nome dela? O que é, Nathalie? Pronto. Respondendo a Nathalie, a Lei 13.982, ela vai dizer o seguinte, olha, nos casos em que haja aposentadoria ou qualquer outro benefício previdenciário e assistencial no grupo familiar, no valor de até um salário mínimo, essa renda não será, esse rendimento não será computado no cálculo da renda per capita, para concessão do BPC. Então, o INSS ele desconsiderará esses valores. Agora, vale frisar, nos casos de aposentadoria, exclusivamente nos casos de aposentadoria ou outro benefício previdenciário e assistencial, isso vale inclusive para BPC, no mesmo grupo familiar, não entrará no cálculo da renda per capita se o valor for de até um salário mínimo. É importante que fique isso bem claro, tá? Eu falava sobre o BPC do idoso. Eu não posso deixar de falar aqui para vocês, é importante, da ação civil pública do Rio Grande do Sul, emitida pelo Rio Grande do Sul. Por quê? Porque até algum tempo atrás, salvo engano, 2017, 2018, a lei era taxativa. Renda per capita familiar sobrepujou o que é estabelecido pela lei, passou de um quarto do salário mínimo, acabou, nega o benefício. Mesmo que a pessoa passasse pelo assistente social ou pelo perito médico, mesmo que a perícia médica e o serviço social reconhecessem os impedimentos de longo prazo, que eu já falei aqui, por conta da renda per capita, o benefício seria negado para a pessoa idosa e para a pessoa com deficiência. Essa é a regra geral. Entretanto, a gente não pode esquecer que existe, eu tenho chamado muito a atenção de quem me segue nas minhas redes sociais em relação a isso. Porque sempre que eu pergunto, geralmente faço isso em forma de pergunta. Existe num grupo familiar um idoso, 2 idosos, sendo que uma é aposentada. É aposentada no valor com 2 salários mínimos, tá? O idoso ele não é aposentado, ele não tem direito à aposentadoria, vai requerer BPC. Nesse caso aí, considerando que ele é casado com Dona Joana e Dona Joana recebe 2 salários mínimos, o BPC ele é concedido ou ele é negado pelo INSS? Gileuza, a maioria dos assistentes sociais que me seguem dizem, são taxativos, não, o BPC deverá ser negado. Gente, muita calma nessa hora, muita atenção para que a gente não oriente os usuários errados. O BPC, por força da ação civil pública, é muito número para eu memorizar, eu não memorizei o número, mas é uma ação civil pública emitida pelo Estado do Rio Grande do Sul. Por força dessa ação civil pública,
Nestes casos em que a renda per capita familiar sobrepuja o que determina a lei, o BPC não poderá ser negado. Nem para o idoso, nem para a pessoa com deficiência. E o que é que se faz? O que é que se faz? O assistente social, olha aí a importância do nosso trabalho como um profissional que reconhece direito, que viabiliza direito. O assistente social do INSS, ele é convocado, ele é chamado, isso é gerado um processo, né, burocrático, e nós, assistentes sociais, vamos realizar um estudo social do caso com a finalidade de emitir um parecer social. Neste parecer social, obviamente depois que é feito um estudo social, etc., neste parecer social, nós, serviço social, previdenciário, deveremos nos expor a nossa opinião técnica. Se eu reconheço que existe ali um comprometimento de renda ou que não existe um comprometimento de renda daquele grupo familiar. Se eu, assistente social, assistente social que sou, do INSS, fundamentar no meu parecer social, dizendo que mês a despeito de Dona Joana receber 2 salários mínimos, existe sim comprometimento de renda, existe sim uma situação de vulnerabilidade social nesse grupo familiar, que este salário que Dona Joana recebe não consegue resolver, não consegue dar conta. E aí o que é que acontece? O meu parecer, ele é lei. O meu parecer, ele é lei. Se eu me posicionei a favor da concessão do benefício, o benefício deverá ser, sim, concedido automaticamente, em se tratando de idoso. Em se tratando de pessoa com deficiência, poderá ser concedido, porque depende também da perícia médica. Depende da perícia. Nesses casos, o sujeito ele é submetido à avaliação médico-pericial. Estou falando aqui que a concessão ela é imediata nos casos de idosos. Tá? Então é importante que a gente entenda isso. É extremamente importante. Não afirmar, portanto, que a renda per capita familiar sobrepujou o que está determinado em lei, o benefício deverá ser negado. De forma alguma. Outra coisa que ainda gera muita dúvida, eu sei que isso gera muita dúvida, antes dessa lei, né, 13.982, o Elber, 2 idosos no grupo familiar, 3 idosos no mesmo grupo familiar, 4, podem receber BPC? Muita gente diz, não pode, porque acreditava que o que um recebia, o valor, entrava no cálculo da per capita do outro. Não entra, gente. Isso não é novo. Aliás, isso não é a Lei 13.000, em se tratando do idoso, não é a Lei 13.982 que traz essa redação. Isso é antigo. Não entra. Pode haver 10 idosos no mesmo grupo familiar, não tem problema. Vai receber BPC sem problema nenhum. Não entra no cálculo da renda per capita. E da pessoa com deficiência? O BPC do idoso, ele entra no cálculo da renda per capita, desconsiderando a Lei 13.982, sim. Sim, entra no cálculo da renda per capita. E aí o benefício poderá ser concedido ou não, tá? Poderá ser concedido ou não. O inverso também é verdadeiro. O da pessoa com deficiência entra no cálculo da per capita do idoso, desconsiderando, repito para vocês, a Lei 13.982. Porque chega a Lei 13.982 e diz, olha, não deverá ser considerado nem para um e nem para outro. Renda oriunda de BPC, de benefício assistencial ou de benefício previdenciário, no valor de até um salário mínimo, deve ser desconsiderado, tanto de idoso para idoso, como de pessoa com deficiência para pessoa com deficiência, como de pessoa com deficiência para idoso e vice-versa. É isso. E foi bem importante, né, essa alteração dessas novas regras, porque é mais abrangente e a gente que está no dia a dia, que está diretamente com essas pessoas, com esse público, a gente vê a dificuldade que eles têm de prover sua própria manutenção, até mesmo a questão de saúde. Porque o que a gente mais vê, tanto idoso quanto deficiente. Eu vi uma pergunta aqui sobre uma pessoa, deixa eu ver aqui o nome para eu citar,
Ela perguntava se um autista de 2 anos poderia ser concedido o BPC. Eu não encontrei aqui o nome da pessoa, mas a pergunta era essa. Respondo. Respondo com muita alegria, com muita satisfação. Depende. Essa pergunta da pessoa, ela é muito boa, tá? Muito boa mesmo. Agradeço demais, tá? Quem fez essa pergunta. Muito boa. Por quê? Ela é importante. Porque se existe uma coisa que o pessoal sempre nos pergunta o Elber, um autista de 2 anos, ele vai ter direito a BPC? O Elber, uma pessoa com síndrome de Down, que tem 1 ano de idade, vai ter direito a BPC? Ainda perguntam, Elber, uma pessoa que é soro positivo, que tem HIV, que tem epilepsia, que é renal crônico, vai ter direito a BPC? Gente, obviamente quem faz essas perguntas é até para orientar o usuário. Gente, depende. Depende. Pela minha experiência de mais de 10 anos de INSS, eu até hoje nunca vi uma pessoa com síndrome de Down, exceto os casos em que a renda per capita familiar sobrepuja o determinado em lei, eu até hoje nunca vi na minha vida uma pessoa com síndrome de Down e com autismo ter o seu BPC, o seu requerimento do BPC indeferido. Eu nunca vi. Mas, se tomar como parâmetro, considerando a renda per capita e com força, com base na ação civil pública do Rio Grande do Sul, se o assistente social, que eu falei ainda há pouco, se o assistente social do INSS, porque chegou um autista lá, por exemplo, tá? De 2 anos de idade, mas a mãe, o grupo familiar recebe R$ 3.000. Imaginemos essa situação. Já chegou, tá? No INSS. Inclusive foi atendido por mim. A família, a renda do grupo familiar era de R$ 3.000, aproximadamente. Foram requerer o BPC. Grupo familiar pequeno. O que é que a gente faz imediatamente? O benefício, nesse caso, gente, por conta da renda per capita, ele é travado. O processo pericial, a perícia, o trânsito pericial, ele é travado. Neste caso, o que é que deve ocorrer? A pessoa tem que passar pelo assistente social do INSS para a emissão daquele parecer de comprometimento ou não de renda. Depois que essa pessoa passa pelo assistente social, que é feito o parecer favorável ou contrário em relação ao comprometimento de renda, é que o benefício volta a fluir. Nesse caso, caso o assistente social diga que não há comprometimento de renda, vai prosseguir as avaliações, mas o benefício vai ser negado pela renda. Tá? O que eu quero deixar claro aqui para vocês depende. Uma pessoa com epilepsia pode receber o BPC? Pode receber sim. Tem que verificar questão de acesso, tem que verificar se as políticas sociais públicas têm amparado essa pessoa. Porque a gente entende, e essa é a leitura que a CIF faz, 2 epiléticos, 2 pessoas com HIV, por exemplo, imagine que tem uma pessoa que é epilética e mora num povoado de São José do Egito, em Pernambuco. Existe uma outra pessoa que também é epilética e mora na Grande Recife, na região metropolitana do Recife. As 2 têm o mesmo CID, epilepsia, G40, que é o CID, tá? Eu pergunto, essas 2 pessoas, em termos de acessos, em termos de oportunidade, essas 2 pessoas têm os mesmos acessos? A pessoa que mora num povoadozinho do São José do Egito, em Pernambuco, e a pessoa que mora no Grande Recife, tem as mesmas oportunidades? Tem acesso às mesmas políticas públicas? Certamente que não. A ausência desses acessos é que torna a deficiência, aliás, o deficiente deficiente. Estão entendendo o que estou querendo dizer? É a ausência, a configuração da deficiência, a potencialização da deficiência, a criação de barreiras, ela é configurada não pelo impedimento que a pessoa traz,
não por fatores necessariamente internos, mas por fatores externos. A ausência de educação, de política de educação, ausência de fisioterapia, ausência de um tratamento sério, contínuo, permanente, com um neurologista na rede pública de saúde, a gente sabe que não tem, ou com um médico, um clínico que seja, bem qualificado, a gente sabe muito bem, com todo o respeito, isso aí é pauta de luta pela afirmação do Sistema Único de Saúde, mas a gente sabe das dificuldades. Então, esses fatores, que aliás são analisados por nós, assistentes sociais do INSS, esses fatores vão agravando a deficiência. Não sei se eu consegui ser claro. Foi claro. E me remeteu aqui à lembrança, né, no momento que eu estava atuando na política da saúde, e que uma usuária me procurou que já tinha sido indeferido 4 vezes, né, o BPC, devido a ela dar entrada pela a questão de epilepsia. E, quando eu ia para a lei, né, eu falava para ela quais seriam as deficiências que a lei enquadrava ali como critério, né, para ter acesso a tal benefício. E eu era inexperiente no momento, quando a gente está atuando, a gente está aprendendo, e a gente aprende a vida toda. E eu perguntei a um colega meu, né, assistente social do INSS, por quê? 4 vezes ela ter sido indeferida. Ele falou assim, olha, para os peritos médicos, ele entende o quê? Que é uma deficiência controlável, uma doença controlada. Então, que a pessoa ela pode prover sua própria manutenção. Vamos dizer assim, tirando a questão de renda. E quando ele falava, foi quando eu entendi. Em alguns casos, após eu sair da política da saúde, na política da assistência, com o decreto de 2016, que é obrigatório estar inscrito no cadastro único para avaliação, né? E aí eu me deparei assim, com várias pessoas que eram epiléticos e que conseguiram, né? Foi concedido esse benefício. Eu me perguntava, então assim, você falou muito bem, agora eu entendi o porquê, né? E é muito importante para nós, profissionais, quanto para outras pessoas também, né? Para o cidadão, que muitas vezes é impedido e é um direito que a gente sabe, né? Que a assistência é um direito para quem dela necessita. Por isso que todos os benefícios existem critérios, né? Não é universal, como você falou, para todo mundo. É quem dela necessita. Eu sempre falava, quando eu estava na política da saúde, e quando chegava alguém de classe média alta e buscava atendimento no SUS. E algumas pessoas questionavam, mas tal pessoa tem condições financeiras para estar sendo atendido particular. Eu falava, mas a saúde é diferente. A saúde, ela é universal, é para todas as pessoas, certo? Então, se Silvio Santos chegar aqui e falar que quer ser atendido pelo SUS, você não pode negar, é um direito. Assim como a assistência é para quem dela necessitar. Então, todos os benefícios da assistência, existem critérios. Assim como o Bolsa Família, o BPC não poderia ser diferente, né? Graças a Deus, com essas alterações, deu uma melhorada, por mais que a gente seria bem viável até, né, a renda per capita meio salário mínimo, porque ia ser mais abrangente, mas já houve uma melhorada grande com esse acréscimo, né, do parágrafo 14, no artigo 20, porque é mais abrangente, dá direito a outras pessoas como um idoso com BPC, da mesma família, um deficiente. Então, já é de grande valia, né? Certamente. Então, justamente, essa questão da pessoa com epilepsia, se você for olhar a doença, né, é uma doença controlável? Não resta dúvida. Né? Na maioria dos casos, a gente aqui não é médico, mas a gente sabe, a epilepsia é uma doença controlável. O HIV, o paciente com HIV ele tendo acesso aos coquetéis, ele consegue viver uma vida relativamente normal, tá? Mas, e esse acesso? Ele é concedido? Tá, e essa medicação para controlar as crises da pessoa com epilepsia, ela realmente, efetivamente é viabilizada pelo Sistema Único de Saúde? Tem chegado lá, na ponta, onde esse sujeito mora? Tá, essa pessoa com HIV, ela se fizer uso dos coquetéis,
ela vai ter direito, ela vai conseguir viver uma vida normal. Beleza, tudo bem. Mas você considera uma pessoa que mora... Pernambuco é um estado muito grande, inclusive adoro o estado de Pernambuco, né? Como esquecer os carnavais de Recife? Uma pessoa que mora numa cidade lá longe do Recife, cidade mais distante de Recife, que tem cidades aqui, tem cidades de Pernambuco, que é mais perto do Sergipe do que de Recife. É mais perto de Aracaju do que de Recife. Será que os coquetéis têm chegado até essa pessoa? Entendeu? Então, tudo isso é avaliado pelo serviço social. É por isso que eu digo a vocês que a concessão do BPC, do ponto de vista da justiça social, hoje é muito mais justa do que no passado. Agora, a concepção médica, e aqui, com toda a licença dos médicos peritos, eu inclusive, tem muitos peritos da Previdência que eu admiro demais pela visão biopsicossocial que tem da doença, da deficiência, mas infelizmente cabe frisar aqui que é verdade. Tem muitos peritos médicos que têm uma visão extremamente restrita do que é ser pessoa com deficiência nessa sociedade. E completamente fechada em relação ao debate, em relação à discussão. Eu não tenho esse problema. Eu trabalho com médicos peritos maravilhosos. Inclusive, eu vou na sala dele, discuto caso, ele vem na minha, discute caso. Né? Lá é assim, na agência onde eu trabalho. Mas, infelizmente, isso não é uma regra. Não é uma regra. Não fomos bem aceitos quando entramos no INSS. Não fomos bem aceitos por muitos peritos. Nós não fomos. Eles acharam... Ora, imagina. Até então era a perícia médica quem definia. Sozinha. Quem concedia o BPC sozinha. Imagine agora o médico tendo que dividir o bastão com quem? Com o assistente social. Com uma profissão que, inclusive, é tão marginalizada na sociedade. Teve que dividir o bastão com a gente. Então, isso mexeu com muito ego. Isso mexeu com o ego de muita gente. De muito perito no INSS. Não estou generalizando, óbvio, não sou louco fazer isso. Mas que mexeu com o ego de muita gente, mexeu. Muita gente não aceitava isso. Teve uma colega que a perita médica chegou na sala dela querendo saber por que é que ela fez a avaliação social da maneira que ela fez, que aquele caso ali era um absurdo. Por conta da avaliação da assistente social, o BPC teria que ser concedido, porque ela qualificou as barreiras muito alto. E aí, por mais que a médica qualificasse baixo, o benefício ia ser concedido por conta da avaliação feita pela assistente social. Entendeu? Ela foi lá reclamar. Imagina que invasão. E a assistente social, obviamente, disse para ela, claro, que bom, então, que o benefício vai ser concedido. Eu não vou mudar minha avaliação. Eu não vou mudar. Isso no início, tá? Hoje eles estão mais tolerantes com a gente. E a importância, né, que a gente tem, que a gente ocupou, né, nosso espaço. Por mais que algumas pessoas ainda não acreditem no nosso trabalho, né, desacreditem, enquanto não dão tanta importância quanto é importante o profissional do serviço social. Eu já fui nomeada, né, como perita para um processo justamente do BPC, e para mim foi uma experiência nova, e eu vi, assim, o tamanho da responsabilidade, né, da importância que a gente ocupa, o papel da gente na sociedade. Então, assim, é muito importante, sabe? E hoje a gente trabalha em equipe multidisciplinar. Então, assim, os profissionais, elas têm que se adequar, né? E saber a importância de cada um, respeitando seu espaço, né? Sua área, e sabendo que cada um contribui da sua maneira efetiva, e somos muito assim, eu vejo a importância, né, do assistente social, tanto na área jurídica, como na previdenciária, na saúde. Quando eu atuava na saúde, eu atuava num programa, né, que é o NASF, e era com a equipe multidisciplinar. Então, assim, eu tive contato com vários profissionais, a gente se tratava de igual para igual, e cada um valorizava o potencial do outro, e a gente aprendia, a gente trocava experiências. E na assistência, para mim, hoje não está sendo diferente, porque eu também trabalho com outros profissionais de outras áreas, e a gente troca experiência, inclusive a questão de benefícios, né? A gente vê na nossa graduação as políticas sociais, então está mais voltado para a gente, enquanto assistente social. E é muito importante, quando um usuário nos procura para requerer um benefício,
sempre eu estou frisando essa questão, né? Ó, a gente tem que estar lendo, tem que estar atento, tem que buscar as resoluções, as portarias, toda a legislação que cada dia que passa, ela se renova, então a gente tem que estar buscando conhecimento. Porque o profissional, ele é o que ele quer ser. Então, para você ser um bom profissional, você tem que buscar conhecimentos. Né? E quando eu pensei em convidar você para estar abordando essa temática, que hoje, né, nesse período aqui de crise, nesse momento dessa pandemia, que afeta a todos, né, inclusive as pessoas mais vulneráveis, que são as pessoas idosas, de baixa renda, né, com a saúde fragilizada, que são as pessoas deficientes, diretamente e indiretamente, afeta aos seus membros familiares. Então, essas alterações que sejam, eu quis trazer para que outros colegas de profissão tenham esse conhecimento, que a gente vê que tem muitos ainda que eles se, como é que eu posso dizer assim, eles não buscam, né? Ainda está naquela questão automática. Eu aprendi na faculdade que a lei orgânica da assistência social é isso, isso, isso. O artigo 20, o artigo 21 fala sobre isso, isso, isso. O grupo familiar, até mesmo quando houve o decreto de 2016, né, por Michel Temer, que seria obrigatório, a partir daquele momento, a inscrição da pessoa, do requerente, no cadastro único, eu falei, olha, isso não é novo. Isso não é novo. Ele só arrumou um meio, né, de estar, vamos dizer assim, monitorando todos os beneficiários. Por quê? Porque na lei já diz que ele é avaliado a cada 2 anos. E o INSS, ele não conseguia ter essa visão, essa avaliação geral. Então, esse decreto ele só veio trazer uma coisa que já existia. E você precisa saber qual é o grupo familiar do CAD único e qual é o grupo familiar para requerimento do BPC. Então, essas novas regras também alterou isso. Né? Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado, tem que buscar conhecimento, não tenha vergonha, seja humilde e dizer que naquele momento, quando o usuário procurar que você não tenha certeza, que você irá buscar o conhecimento com alguém do INSS. Eu faço isso direto. Né? Eu faço isso direto no INSS, eu ligo para a assistência social do INSS, de Afogados da Engazeira, que ela é o nosso anjo, né, de São José do Egito. Sempre eu busco, eu ligo, algumas regras que mudaram, eu ligo, Isa, isso, como é que procede? Então, não tenha vergonha de fazer isso. Se não tem o conhecimento, não dê orientações erradas, porque em vez de você garantir um direito, você está violando o direito daquela pessoa. Tá? Não teve coisa melhor, não teve coisa melhor, eu diria até para o usuário, do que a utilização pelo INSS do CAD único. Para mim foi excelente. Na minha concepção foi excelente. Por quê? Porque o usuário hoje, quando ele vai requerer o BPC, ele não precisa levar aquela parafernália de documento que ele levava antes para a Previdência. Entendeu? É considerado, o usuário só precisa requerer. Liga para 135, requer o benefício, ou pelo meu INSS, faz o requerimento do benefício, não precisa não precisa levar nem RG, tá? Faz o requerimento do benefício e fica aguardando o INSS entrar em contato para ele levar documentações caso haja alguma crítica, caso o INSS precise elucidar algumas questões relacionadas à renda que não está bem claro no cadastro único. Caso haja alguma divergência, aí sim é que o técnico entre em contato com o usuário para que o usuário apresente essa documentação. Mas antes, no modelo antigo, o que era que o usuário fazia? Tinha que preencher aquele formulário, né, que era terrível para muita gente, porque o usuário, eles não sabiam preencher, aí queria que nós no INSS preenchêssemos. Nós no INSS não podíamos preencher também esse formulário, entendeu? Porque isso, inclusive, no passado gerou alguns problemas. Aí o usuário contava com muito apoio dos assistentes sociais, dos técnicos, dos CRAs, ou
intermediários sem vergonha, despundorados, que cobrava do usuário para poder preencher um formulário. Hoje não precisa mais disso. Não existe mais isso. O cadastro único é excelente. As informações ali tá atualizadinha, tem que estar atualizada até nos últimos 2 anos, né? Pelo menos no mínimo 2 anos atualizado. Está atualizado, está ok, não gerou divergência, tranquilo. O usuário ele é convocado, é agendada a avaliação social, a perícia médica e acabou. Então foi muito bom. Na minha concepção, particularmente, foi muito bom, Gileus. Eu não sei quanto tempo ainda a gente tem, mas eu não poderia encerrar essa live sem falar para vocês do B16. O que é esse bendito B16? É a antecipação no valor de R$ 600 do BPC que o INSS está concedendo, tá? Àqueles que requerem o benefício. O usuário, ele requereu o BPC, se ele já fez um requerimento, vale frisar aqui, o usuário ele não vai requerer essa antecipação de R$ 600. Ele não vai requerer um B16, não é um benefício à parte. Tá? É uma antecipação do BPC, que o INSS vai conceder àqueles que requereram o benefício. Para ter essa antecipação de R$ 600, basta que o usuário tenha requerido o benefício e que não esteja lá no sistema faltando nenhuma documentação, que esteja tudo certinho. O INSS concede, antecipa esse valor de R$ 600, é debitado na conta, esse crédito, tá? Vai para a conta do usuário, e aí, caso o benefício seja aprovado, quando tudo voltar ao normal, quando o usuário for avaliado pelo assistente social e pelo médico, caso o benefício seja concedido, esse valor de R$ 600 será descontado do benefício. E se o benefício for negado, Welber, o usuário vai ter que pagar esses R$ 600? Não. Não precisa pagar. Se o benefício for negado, não precisa pagar. Ele só vai ser descontado caso o benefício seja concedido. Os primeiros pagamentos, o benefício será descontado. Então, não poderia deixar também de trazer essas informações para vocês. Nós, do INSS, estamos fazendo um monitoramento desse B16, que é o código dessa antecipação de R$ 600. Por que nós estamos fazendo esse monitoramento? Porque tem muita gente que o crédito está na conta e a pessoa nem sabe que o dinheiro está na conta. Muita gente que mora em povoado, muita gente que não tem acesso, eu diria a maioria das pessoas que não tem acesso. Não tem acesso, não sabe nem entrar no meu INSS. Muitos não têm nem o meu INSS. Entendeu? Aí liga para o 135, a gente sabe como é o 135. É um inferno, às vezes, para a pessoa conseguir falar com alguém do 135. E aí o serviço social do INSS está à frente desse trabalho, fazendo todo esse levantamento, entrando em contato com o usuário para informar, olha, seu José, o senhor tem na sua conta R$ 600, pode ir lá no banco sacar esse dinheiro. Ô, Elber, eu já tinha até notado aqui, né, que eu elenquei alguns pontos para a gente falar sobre essas novas regras e tinha colocado essa portaria 374 que você acabou de citar aí, né, sobre essa questão da antecipação desses R$ 600. E eu gostaria que frisasse a questão da data, né? Que muitos requereram bem antes e que chegam lá no CRAS e mais R$ 600 que não saem. Assim, eu gostaria que você falasse sobre essa questão da data. A data é justamente o período da pandemia, né? É justamente aqueles benefícios que foram requeridos dentro desse período da pandemia, de abril, salvo engano, abril No dia 2 de abril. Isso, São 3 exatamente. né? Isso. Requerimentos a partir de abril. Aqueles que vieram antes não têm direito. Não tem direito a essa antecipação. Perfeito. Pronto. Eu não sei, eu acredito que a gente só tem 5 minutos.
Mas assim, eu gostaria que a gente tivesse outro momento, né? Você explanou muito bem, você é um grande profissional, como já falei, excelente. Para mim é uma honra ter dividido com você essa live, né? E trocado, não é nem trocado, porque eu absorvi mais conhecimento do que troquei. Com os demais que estão aqui, as perguntas que fizeram, não vai dar tempo responder todas, mas se alguém tiver alguma dúvida, tanto pode estar perguntando para mim como para o Elber. Acredito que você esteja disponível a isso. Eu quero demais agradecer e agradecer às pessoas que nos acompanharam, que estiveram junto com a gente durante a live. Pedir desculpas pelos imprevistos, né, da internet. Isso acontece, mas que a gente tem outros momentos, novamente. Muitíssimo obrigada, viu? Agradeço, espero que a gente tenha contemplado, né, e que as pessoas saiam com esse conhecimento, quais são essas novas regras. Mais importante para nós, quanto assistentes sociais, que estamos diretamente com o usuário, que a pessoa que vai lá requerer um benefício tão fragilizada, com tanta esperança, né? Que a gente saiba orientar da maneira correta e que possa efetivar e garantir esse direito a ela pertencente. Vai vir novidade por aí, tá? O INSS, na verdade, o Ministério dos Direitos Humanos, da Família, enfim, estão aí se articulando para a criação de um modelo único de avaliação da pessoa com deficiência, o que poderá, inclusive, talvez ensejar a realização de novos concursos para a Previdência, etc. Mas isso aí é pauta para uma outra discussão aqui com vocês. Eu gostaria, inclusive, já fazendo os meus agradecimentos, eu gostaria de agradecer a Girleusa pelo convite, né? Sextou aqui com Girleusa, com a professora Girleusa. Foi muito bom estar aqui nesse espaço, tá? Saiba que vocês aqui que seguem a professora também, podem contar comigo. Qualquer dúvida, Welber, saiu aqui uma portaria nova, cara. Vem aqui, vamos discutir lá no Instagram. Vamos fazer uma live, bora. Agenda, estou aqui à inteira disposição. Para mim é sempre muito bom, é muito saboroso falar sobre política pública, falar sobre a política previdenciária. É muito bom falar sobre BPC. Para mim isso é ótimo. Então, não tem protocolo. Pode entrar em contato comigo que eu vou estar aqui à inteira disposição. Agradeço a todas que estiveram aqui presentes. Em plena sexta-feira, todo mundo aqui, mais de 40 participantes. Para mim foi muito bom estar aqui com vocês. Muitíssimo obrigada, viu? E até mais. Até mais, querida.